A velocidade das construções na China está abalando os padrões da engenharia global. De um enorme entroncamento ferroviário construído em apenas 9 horas até o maior terminal aeroportuário do mundo concluído em menos de 5 anos. Esses feitos são simplesmente inacreditáveis. Prepare-se para conhecer as 20 construções mais rápidas da China. Número 20. Substituição de ponte em 43 horas. O que normalmente leva semanas foi concluído em menos de 2 dias. Num verdadeiro sprint de engenharia que deixou o mundo boquiaberto, Pequim substituiu a ponte Sunuan inteira em apenas 43 horas, reescrevendo as regras da infraestrutura. Essa ponte está localizada em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, conectando o centro de Pequim à via expressa do aeroporto, o que tornava qualquer fechamento prolongado simplesmente inviável. Para encarar esse desafio gigantesco, a equipe de engenharia usou uma estratégia magistral. Máquinas pesadas, revezamento em turnos de 24 horas e um planejamento milimétrico. A operação foi executada com precisão cirúrgica, garantindo o mínimo impacto no tráfego intenso da cidade. Mas qual foi o segredo dessa transformação relâmpago? Tudo se resumiu a planejamento inteligente e tecnologia de construção modular. A nova ponte foi construída com antecedência em um local próximo, e na hora certa, a antiga estrutura foi removida e a nova foi encaixada como num pit stop de Fórmula 1. Só que, em vez de pneus e motores, eram concreto e aço. O resultado? Um encaixe rápido e perfeito. O tráfego foi restabelecido quase que imediatamente, sem maiores transtornos. E a nova estrutura se tornou símbolo da engenharia moderna. Mais forte, mais segura e pronta para servir por décadas. Um verdadeiro exemplo de como a inovação pode redefinir o que é possível em projetos de infraestrutura. Número 19. Hotel de 15 dias. O que acontece quando você junta 200 trabalhadores, 15 dias e muita vontade de fazer acontecer? Nasce a Torre T30, um prédio de 30 andares que surgiu como um foguete em Changsha, na China. E não era qualquer construção improvisada. Era um hotel funcional e resistente a terremotos, construído do zero em pouco mais de 2 semanas. A mesma equipe por trás do Mini Sky City da empresa Broad Sustainable Building fez isso usando a mesma técnica revolucionária: construção modular. Cada parte do hotel foi pré-fabricada em uma fábrica e, na hora da montagem, tudo foi parafusado com precisão quase militar. Andar após andar, parede após parede, o prédio ganhou vida como num daqueles vídeos em time-lapse que parecem sonho. E sim, tudo foi registrado em vídeo, um dos registros mais impressionantes da construção moderna. Mas não foi só pela velocidade. O hotel foi pensado para ser eficiente, sistemas de economia de energia, purificação do ar e uma estrutura capaz de suportar um terremoto de magnitude 9. Não era cortar caminho, era abrir um novo. Se é possível construir um hotel de luxo em apenas 15 dias, o que mais será possível? Será que essa tecnologia pode ser a resposta para a crise habitacional ou para reconstruir áreas devastadas com muito mais rapidez? Número 18. 11 andares em 28 horas. Como se constrói um prédio de apartamentos com 11 andares em apenas 28 horas e 45 minutos? Isso mesmo, menos de um dia e meio. Foi exatamente o que aconteceu em Changsha, China, no ano de 2021. Deixando engenheiros, arquitetos e a internet inteira em choque. A Broad Group, aquela mesma potência por trás do Mini Sky City e do Hotel T30, levou o desafio a outro nível. Usando o sistema modular exclusivo da empresa, as unidades pré-fabricadas foram transportadas ao local com tudo já pronto: encanamento, fiação, acabamentos internos. Em vez de meses de trabalho, era como empilhar blocos gigantes com guindastes. E não foi só rápido, foi sólido. A estrutura atendeu aos mais altos padrões de durabilidade, eficiência energética e segurança. Um projeto finalizado em pouco mais de um dia muda tudo. Será que estamos à beira de construir bairros inteiros em uma semana? Essa velocidade pode ser a solução para a crise global de moradia? Não é só sobre quão rápido se constrói, é sobre mudar as regras do jogo. A China está mostrando que a construção não precisa ser devagar. Ela pode correr. Número 17. Hospital em 10 dias. Essa aqui redefiniu o significado de urgência. Quando a Covid-19 atingiu Wuhan no começo de 2020, a cidade estava em colapso, hospitais lotados, pânico crescente e a ajuda precisava ser rápida.
Foi aí que a China chocou o mundo com a construção do hospital Huoshenshan, em apenas 10 dias. Sim, 10 dias. Um hospital completo com 1.000 leitos, salas de isolamento com pressão negativa e padrões de biossegurança de alto nível. A velocidade foi inédita. Milhares de trabalhadores se revezaram sem parar. Guindastes se moviam como engrenagens de um relógio e os materiais chegavam de todos os cantos. As transmissões ao vivo do canteiro de obras atraíram milhões de pessoas. Parecia uma corrida contra o tempo. E não havia margem para erro. O hospital foi construído no epicentro de um surto mortal, onde cada hora fazia diferença. O segredo estava no design modular. Os setores foram pré-montados fora do local e depois encaixados com eficiência insana. A pressa não podia comprometer a segurança. Desde o primeiro dia, ele precisava ser funcional, estéril e confiável. Número 16. Prédio impresso em 3D. Algumas construções viram manchete. Essa aqui entrou para a história. Em Suzhou, China, uma empresa chamada Winsun Sun fez o impensável. Imprimiu em 3D um prédio residencial de 6 andares. Isso mesmo, não era maquete nem protótipo. Era um edifício de verdade, habitável. Usando uma impressora 3D gigantesca, que mais parece um guindaste robótico com esteroides, eles foram imprimindo camada por camada a estrutura do prédio. O material? Uma mistura especial de concreto, areia e resíduos industriais reciclados. Isso não só reduziu o tempo de obra, como também tornou o processo muito mais ecológico e barato. Toda a estrutura foi impressa fora do local e depois montada como um quebra-cabeça gigante. Não foi erguido da noite para o dia, mas com certeza foi mais rápido que qualquer obra tradicional desse porte. E não é só questão de velocidade. Construções 3D como essa reduzem custos com mão de obra, evitam desperdício de material e abrem um novo horizonte para a habitação acessível em todo o mundo. A Winsun não pensou fora da caixa. Ela imprimiu a caixa, empilhou e transformou em apartamentos. Estamos olhando para o futuro dos centros urbanos? Essa maravilha impressa em Suzhou é mais que ostentação. É um modelo concreto do que está por vir. Número 15. Ícone da velocidade Shenzhen. Se você voltasse no tempo para a antiga Shenzhen, veria uma cidade evoluindo a uma velocidade alucinante. E nada representou melhor esse ritmo do que o edifício Guomao. Mais que um arranha-céu, ele era um símbolo ousado do crescimento da China e sua ambição de alcançar as alturas. Com 53 andares erguidos em apenas 3 anos, uma média de um andar a cada 3 dias, esse feito era inédito para a época. A expressão velocidade Shenzhen nasceu dali e se tornou sinônimo do desenvolvimento urbano acelerado da China. O Guomao não estava apenas subindo, ele estava fazendo história. Revestido em vidro e aço, se tornou o prédio mais alto da China naquele período. Mas o verdadeiro legado foi outro. Mostrar que quando a ambição encontra a execução, os horizontes mudam para sempre. Naquele momento, a China começava a despontar como potência econômica mundial. E Shenzhen, antes uma vila de pescadores, se transformava em um centro financeiro vibrante. O Guomao era a prova vertical dessa revolução. E aí, como um edifício sai do papel e vira ícone em tempo recorde? E ainda deixa um legado quase 40 anos depois? Número 14. Mini Sky City. Quando um arranha-céu de 57 andares surge em apenas 19 dias, é porque algo inacreditável aconteceu. E aconteceu mesmo, em Changsha, na China. O projeto Mini Sky City. Um prédio que virou o mundo da construção de cabeça para baixo. A mente por trás disso? A mesma empresa Broad Sustainable Building. Eles não só prometeram, eles entregaram rápido e limpo. O segredo? Construção modular. Em vez de construir no local do zero, as peças foram pré-fabricadas em fábrica e montadas como um quebra-cabeça 3D gigante. Não era só um show de velocidade. O Mini Sky City abriga 800 apartamentos, escritórios e ainda conta com recursos sustentáveis como janelas triplas, sistemas de filtragem de ar e baixíssima emissão de carbono. E acredite, o plano original era ainda mais ambicioso, o Sky City 1, que se tornaria o prédio mais alto do mundo. Mas esse foi engavetado por questões regulatórias e de segurança. Ainda assim, o Mini Sky City provou que velocidade não significa falta de qualidade. Número 13. Hospital em 12 dias. Sem tempo a perder, foi assim que a China agiu quando Wuhan enfrentou uma nova onda de Covid-19. Em apenas 12 dias, nasceu o Hospital Leishenshan,
uma instalação gigantesca construída para lidar com a crise sanitária, quando o sistema de saúde já estava saturado. Localizado próximo ao epicentro original do surto, o Liangshan foi mais uma demonstração de eficiência em tempos críticos. Com 1.600 leitos, salas de isolamento com pressão negativa, UTIs e uma infraestrutura pensada para tratar milhares de pacientes em estado grave. A missão era clara: construir rápido, com inteligência e para salvar vidas. Milhares de operários se revezaram dia e noite sem parar. Paredes, pisos e até os sistemas de ventilação foram modulares, montados como num cronograma de precisão absoluta. A intensidade não estava só na velocidade, mas nas consequências. Cada atraso podia custar vidas, mas a equipe entregou. Em menos de 2 semanas, um terreno vazio virou um centro de atendimento de emergência. Número 12. Usina hidrelétrica em 4 anos. Você não esperaria que o segundo maior projeto hidrelétrico do mundo fosse erguido tão rápido, mas a China conseguiu. A usina de Barretan, uma fera da engenharia no rio Jinsha, foi concluída em apenas 4 anos. E não é só tamanho, é inovação. Com 289 metros de altura e capacidade de geração de 16.000 megawatts, a Baietan não só abastece milhões de lares, como também reduz drasticamente as emissões de carbono. Construída em terreno montanhoso e desafiador, foi tudo menos fácil. Mas os engenheiros chineses trabalharam sem parar, enfrentando condições extremas e prazos apertados. A usina conta com algumas das turbinas mais avançadas do planeta, cada uma produzindo 1.000 megawatts. Cada detalhe foi planejado com precisão, desde os despejos gigantescos de concreto até os sistemas robóticos de controle. Enquanto outros países levariam 1 década para algo assim, a China fez em 4 anos. Sem atalhos, sem atrasos. Apenas esforço contínuo para atender a crescente demanda por energia limpa. Número 11. Hidrelétrica gigante em 5 anos. Você acreditaria se dissessem que uma das maiores hidrelétricas do planeta foi construída em apenas 5 anos? Pois foi exatamente isso que a China realizou com a usina hidrelétrica de Wudong, um megaprojeto nas profundezas montanhosas do sudoeste chinês. Com potência de 10.200 megawatts, a Wudong é a 7ª maior hidrelétrica do mundo. Mas não é só enorme, foi feita para entregar performance. A barragem tem 270 metros de altura e abriga turbinas de última geração, tudo planejado para ser rápido, poderoso e sustentável. O terreno era brutal, o prazo apertado, mas isso não freou o avanço chinês. As equipes trabalharam sem parar, enfrentando deslizamentos de terra, clima severo e até os obstáculos logísticos da era da Covid-19. A estrutura foi construída com um método revolucionário: concreto compactado com rolo, uma técnica que tornou a obra mais rápida e ainda mais resistente que os métodos tradicionais. E não era só ligar os geradores. Cada cano, cada concreto, cada parafuso foi posicionado com metas de desempenho e responsabilidade ambiental em mente. Número 10. Ponte Lujiang. Você já se perguntou com que rapidez um país consegue erguer uma ponte suspensa gigantesca atravessando um vale profundo? Pois a China acaba de realizar um feito que está chamando a atenção do mundo inteiro, e com razão. Estamos falando da Ponte Lujiang, localizada na província de Yunnan. E não se trata de uma simples ponte. É uma maravilha da engenharia moderna. A estrutura total tem 2.559 pés de extensão, ou seja, quase 800 metros, cruzando o rio Lijiang com um vão central igualmente longo. E mais impressionante ainda, ela está posicionada a mais de 450 metros acima do nível da água, o equivalente a mais do que o dobro da altura da Estátua da Liberdade, em Nova York. Número 9. Museu de Astronomia de Xangai. Você consegue imaginar com que velocidade um país seria capaz de construir o maior museu de astronomia do mundo, tanto em tamanho quanto em complexidade? Na China, a resposta foi dada de forma prática e impressionante. Foram menos de 5 anos do início das obras até a inauguração oficial. O Museu de Astronomia de Xangai é mais do que um prédio. É uma obra-prima da arquitetura moderna e da ciência. A construção começou no dia 8 de novembro de 2016 e em 18 de julho de 2021 já estava pronto para receber o público. Um cronograma incrivelmente eficiente, considerando a complexidade estrutural, tecnológica e simbólica do projeto. Com mais de 38 mil metros quadrados de área construída, o museu está localizado em Lingang, na zona costeira da cidade, próximo ao Lago de Shui. Seu projeto arquitetônico é diretamente inspirado no espaço sideral,
com 3 elementos principais: o óculo, a cúpula invertida e a esfera. Essas estruturas não são apenas elementos estéticos, mas também funcionam como instrumentos astronômicos que marcam o tempo e seguem o movimento dos corpos celestes. O óculo, posicionado sobre a entrada principal, permite que um feixe de luz solar trace um círculo que se move sobre a praça ao longo do dia, uma espécie de relógio solar moderno. A esfera que abriga o planetário parece flutuar no ar, representando um planeta suspenso no espaço. Já a cúpula invertida oferece uma visão panorâmica do céu, criando uma experiência de observação direta e envolvente para os visitantes. Internamente, o museu é dividido em 3 áreas temáticas: lar, universo e jornada. Número 8. Ferrovia Nanlong. Quanto tempo você acha que seria necessário para atualizar completamente um entroncamento ferroviário de grande porte, conectando várias linhas e preparando tudo para trens de alta velocidade? Talvez alguns meses ou até mesmo mais de um ano? Pois a China resolveu isso em apenas 9 horas. Sim, tudo em uma única noite. Esse feito histórico aconteceu na estação ferroviária de Nanlong, localizada na cidade de Longyan, província de Fujian. No dia 19 de janeiro de 2018, às 6h30 da tarde em ponto, mais de 1.500 trabalhadores se reuniram no local, contando com o apoio de 23 escavadeiras e 7 trens técnicos. Durante as 9 horas seguintes, uma verdadeira operação de guerra foi executada com precisão milimétrica. Quando o relógio marcou 3h30 da manhã do dia seguinte, o trabalho estava concluído. Os trilhos haviam sido substituídos, novos sistemas implantados e todas as conexões entre linhas estabelecidas. E não estamos falando apenas de trocar trilhos. O objetivo era conectar 3 linhas ferroviárias já existentes: Ganlong, Ganning e Jianglong, com a novíssima linha de alta velocidade Nanlong, com mais de 250 quilômetros de extensão e capacidade para trens que atingem até 200 km por hora. Graças a essa obra relâmpago, o tempo de viagem entre as cidades de Nanping e Longyan caiu de 7 horas para apenas 1h30. Uma economia absurda de tempo que transforma a rotina de milhares de pessoas. Número 7. Maior radiotelescópio do mundo em 5 anos. Nas montanhas remotas da província de Guizhou, a China ergueu um gigante da ciência que virou referência mundial: o radiotelescópio FAST, com 500 metros de diâmetro. E o mais impressionante, ele foi concluído em apenas 5 anos. As obras começaram em 2011 e terminaram em 2016. Com mais de 1.600 metros de circunferência, o FAST é o maior e mais sensível radiotelescópio da Terra, superando o famoso Observatório de Arecibo. A estrutura foi posicionada em uma depressão natural para reduzir escavações. Sua superfície conta com mais de 4.000 painéis triangulares móveis, que se ajustam para focar diferentes partes do céu, dando ao telescópio uma flexibilidade sem precedentes na captação de sinais. Desde que entrou em operação, o FAST já detectou centenas de novos pulsares e contribui com pesquisas globais sobre buracos negros, ondas gravitacionais e até na busca por vida extraterrestre. A China não só construiu rápido, construiu de forma inteligente. Usando materiais de ponta e engenharia avançada, ergueu uma instalação de classe mundial em tempo recorde. Mais do que uma ferramenta científica, o FAST é um símbolo da ascensão da China na corrida espacial. Em 5 anos construíram algo que olhará para o universo por gerações. Número 6. Terminal 2 Relâmpago. Quão rápido dá para construir um dos maiores terminais aeroportuários do planeta? Na China, a resposta foi: em menos de 6 anos. O Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun começou a ser construído em agosto de 2012 e foi inaugurado oficialmente em 26 de abril de 2018. Com quase 900 mil metros quadrados, ele aumentou drasticamente a capacidade do aeroporto, podendo receber até 45 milhões de passageiros por ano. O design inclui um edifício principal e 5 saguões, pensados para facilitar o fluxo de passageiros. São 397 balcões de check-in, muitos deles automatizados, acelerando todo o processo de embarque. Essa construção faz parte de um plano maior de expansão do aeroporto, aprovado em 2008, com o objetivo de transformar Guangzhou em um dos principais hubs aéreos da China. A velocidade e a eficiência dessa obra reforçam o compromisso chinês com infraestrutura de alto nível. Número 5.
Aeroporto de Daxing em menos de 5 anos. Quão rápido um país consegue construir um dos maiores e mais avançados aeroportos do planeta? Na China, a resposta foi clara: em menos de 5 anos. Em 26 de dezembro de 2014, começaram as obras do Aeroporto Internacional de Daxing, em Pequim. Até 30 de junho de 2019, a infraestrutura principal já estava concluída. O aeroporto foi oficialmente inaugurado em 25 de setembro do mesmo ano. Apelidado de Estrela do Mar, por causa do seu formato único, o terminal principal tem cerca de 700 mil metros quadrados. O maior terminal aeroportuário em estrutura única do mundo. Projetado pelo estúdio Zaha Hadid Architects, conta com 6 braços que se estendem de um núcleo central, diminuindo o tempo de deslocamento dos passageiros. O aeroporto já opera com 4 pistas civis e uma pista militar, com planos de expansão futura. A meta é receber 72 milhões de passageiros por ano até 2025, podendo chegar a mais de 100 milhões no longo prazo. Tecnologia de ponta está por toda parte. Reconhecimento facial, check-in automatizado, sistema de bagagens inteligente e até uma estação ferroviária de alta velocidade diretamente sob o terminal. O investimento total foi de aproximadamente 17 bilhões de dólares, chegando a cerca de 63 bilhões com os projetos periféricos. Essa velocidade impressionante levanta a pergunta: será que outros países conseguem acompanhar esse ritmo sem abrir mão da segurança e da eficiência? Número 4. Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Quanto tempo leva para construir a mais longa ponte marítima do mundo? A China respondeu com 9 anos de engenharia incansável. A construção da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau começou em 15 de dezembro de 2009 e foi concluída em 6 de fevereiro de 2018. A abertura oficial ao público ocorreu em 24 de outubro do mesmo ano. Com aproximadamente 55 quilômetros de extensão, a HKZMB é uma obra-prima da engenharia moderna. Inclui 3 pontes estaiadas, um túnel subaquático de 6,7 quilômetros e 4 ilhas artificiais. A ponte conecta as cidades de Hong Kong, Zhuhai e Macau, reduzindo o tempo de viagem entre elas de cerca de 4 horas para apenas 30 minutos. O custo total do projeto foi de aproximadamente 18,8 bilhões de dólares, e a estrutura foi projetada para durar 120 anos. A ponte conta com uma rodovia de 6 pistas, preparada para suportar alto fluxo de veículos. Foram enfrentados grandes desafios geológicos e ambientais, incluindo a proteção do golfinho branco chinês. Ainda assim, o projeto avançou e hoje representa a capacidade da China de entregar megaprojetos com rapidez e excelência. Número 3. Disneyland Xangai. Quão rápido um país pode construir um parque temático de padrão mundial? Na China, a resposta foi pouco mais de 5 anos. A Disneyland de Xangai, o primeiro parque da Disney na China continental, teve sua construção iniciada em 8 de abril de 2011 e foi oficialmente inaugurada em 16 de junho de 2016. Um total de 5 anos e 2 meses de obras. O parque ocupa uma área de 390 hectares e foi construído em parceria entre a Walt Disney Company, com participação de 43%, e o grupo Shendi, de Xangai. O investimento foi de cerca de 5,5 bilhões de dólares. A Disneyland Xangai não é apenas enorme, é inovadora. Apresenta o Enchanted Storybook Castle, o maior e mais interativo castelo da Disney até hoje. Atrações exclusivas como o Tron Light Cycle Power Run e a versão revolucionária de Piratas do Caribe fazem deste parque algo único no mundo. Nos primeiros 6 meses, foram mais de 5,5 milhões de visitantes. Até 2023, o parque já recebia 14 milhões de pessoas por ano, tornando-se o 5º parque mais visitado do planeta. Esse projeto mostra que a China não só constrói rápido, como entrega experiências grandiosas em tempo recorde. Número 2. Estádio Olímpico de Hangzhou. Quão rápido um país pode construir um estádio para 80 mil pessoas com o visual de uma flor de lótus em plena flor? Na China, a resposta foi aproximadamente 8 anos. O Estádio Olímpico de Hangzhou começou a sair do papel em dezembro de 2009, com a construção efetiva iniciada em 2011. Em maio de 2016, a estrutura estava pronta, e o primeiro grande evento ocorreu em 11 de agosto de 2019. A inauguração oficial veio com os Jogos Asiáticos de 2022.
Com cerca de 400 mil metros quadrados, o estádio impressiona com seu design floral. 28 pétalas grandes e 27 pequenas formam o contorno da estrutura. Além do impacto visual, o projeto é sustentável, utilizando 67% menos aço do que o Ninho de Pássaro, em Pequim. O estádio faz parte de um complexo esportivo maior, com centro aquático para 6 mil pessoas, centro de tênis com 10 mil lugares e outras instalações culturais. A localização às margens do rio Qiantang oferece vistas privilegiadas e integração com o ambiente urbano. Entregar um projeto dessa escala, multifuncional e com design arrojado em menos de uma década, mostra que a China domina o equilíbrio entre velocidade, estética e eficiência técnica. Número 1. Shanglong Global Center. Com que velocidade uma cidade pode mudar seu horizonte com um arranha-céu de destaque? Em Fuzhou, China, esse marco foi alcançado em apenas 7 anos com a conclusão do Shanglong Global Center. As obras começaram em 2012 e foram concluídas em 2019, mudando completamente a silhueta da cidade. Com quase 300 metros de altura e 57 andares, ele se tornou o edifício mais alto de Fuzhou, um símbolo de ambição e velocidade. Projetado como uma torre de uso misto, o prédio combina escritórios comerciais, espaços de luxo e comodidades modernas. Não é só uma vitrine arquitetônica, é funcional e projetado para o cotidiano urbano de alto nível. Esse projeto faz parte da estratégia da China para modernizar cidades de segunda linha, como Fuzhou, em ritmo acelerado. Em poucos anos, uma paisagem urbana relativamente discreta foi transformada num símbolo de crescimento econômico e capacidade vertical. Será que outras cidades ao redor do mundo conseguem acompanhar esse ritmo? Ou será que a China está ditando o novo padrão de velocidade para a expansão urbana? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!